Olá amigos, estamos aqui com mais um hashtag feedback da aprendizagem. Essa nova metodologia que a gente tem agora de chegar até você e esperamos que estejam de agrado e que vocês estejam aprendendo cada vez mais, certo? Essa maneira nova de videoaula, questão de estudo domiciliares que vai dar certo, ok? Então nós estamos aqui fazendo aqui esse trabalho e vamos aqui fazer aí essa viagem dentro da matemática que é bastante interessante, atividade número 7, do nono ano. Sou o professor Neto e vamos aqui fazendo aqui esse caminho bastante interessante. Vamos lá. Vamos começar com um aquecimento, uma questãozinha para chamar a atenção de cada um de vocês. Mas vamos lá. Observe a tabela que Hélio elaborou a partir da interpretação do gráfico de linha. Você saberia me explicar como ele fez? É que você tem aqui questão do gráfico, ok? Dentro desse gráfico a gente vai observar o que é o título do gráfico, na vertical a quantidade de carro vendido, na horizontal os meses, né? Porque ele fala o seguinte, venda de carro no primeiro semestre de 2017. Então, nós temos os meses do primeiro semestre, de janeiro até junho. E aqui é apenas um tipo de gráfico, sabemos que existe outros tipos de gráfico, né? Baseado nesse gráfico, ele construiu essa tabela. Aí vamos aqui analisar aqui, temos também aqui os meses, a quantidade de carros vendidos. Aí vamos analisar aqui, janeiro, 40. Aí você observa no gráfico que, se você fazer a relaçãozinha de janeiro, você vai chegar até o pontozinho no 40. Fevereiro, chega no 30. O março, 25. E assim por diante. Ou seja, aqui, então aqui nós estamos podendo fazer o quê? Construímos uma tabela, em relação ao gráfico. Ou também a gente pode fazer o contrário. Pegar uma tabela e construir um gráfico. Uma outra situação. Está aqui, um gráfico de coluna, também bastante interessante. Temos o gráfico, temos aqui construído uma tabela. Também podemos fazer a relação. Temos aqui a idade, temos o número de alunos e o título do gráfico, que é aluno do ensino médio 2018. Temos aqui, 14 anos, 20 alunos. Aí você observa que a coluna vai até o 20. 15 anos, 35 alunos, aí a coluna vai até o 35, certo? E assim sucessivamente, ok? Então são algumas situações que a gente pode trabalhar, a questão do gráfico, tabela ou vice-versa. Vamos lá para a nossa atividade? Sim, vamos lá resolver algumas questõezinhas básicas. Mas o título da nossa aula é resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Vamos lá, questão 1. O consumo de água em residências é medido em metros cúbicos. Aqui, a representação, Considere o gráfico abaixo que representa o consumo de água da casa de Carlos durante 5 meses. Vamos ver esse gráfico? Tá aqui, certo? Aqui o gráfico é isso aqui. Então nós temos aqui, questão do consumo, pode chegar os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, certo? Porque durante 5 meses. E a quantidade do consumo em cada mês da casa do Carlos. Aí ele diz, na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo foi maior que 40 metros cúbicos são. Aí ele quer saber apenas os 2 meses no qual o consumo foi maior do que 40 metros cúbicos. E vamos analisar. Temos 4 opções. A, B, C e D. Lembrando que nessas questões de opções, apenas uma opção é correta. Vamos lá para a resolução. A gente vai analisar o gráfico, analisamos já o gráfico. Vamos retirar uns dados de lá. Janeiro, quanto foi o consumo? 43 metros cúbicos. Fevereiro, 25 metros cúbicos. Março, 35 metros cúbicos. Abril, 48 metros cúbicos. E maio, 30 metros cúbicos. Como a base que ele está falando lá é 40 metros cúbicos, aí você vai analisando os dados que você pegou, vemos o quê? Que em janeiro foi 43, certo? Então é maior do que 40. Então o janeiro já entra na nossa resposta. E o outro mês que entra também na resposta é o quê? É o abril. Por quê? Porque os outros meses são todos menos de 40 metros cúbicos, ok? Então a gente tem a resposta que é no item A, a questão. Beleza, vamos para a segunda? Vamos lá. A tabela a seguir mostra o menor e o maior preço
de alguns produtos em supermercados na cidade de Belos Mares. Aí vemos aqui, vamos lá, a tabela? Pronto, a tabela é essa aqui. Aí aqui nós temos o que? A primeira coluna temos os produtos, certo? Na segunda coluna temos aqui a quantidade, como é vendido. A terceira coluna temos o valor, né, em menor preço. E na quarta coluna temos o maior preço, certo? Dentro desses supermercados. Vamos lá. Ver o que ele está querendo na questão. Na data da publicação da tabela, Sueli comprou uma unidade de alface pelo menor preço. Qual foi o supermercado onde Sueli comprou essa alface? Aí observamos que ela comprou uma unidade de alface. Aí nós temos aqui os produtos: tomate, banana prata, alface, cenoura e ovos brancos. Só que a gente está falando de alface. A gente vai analisar aqui a questão do alface, ok? Alface é dividido em unidade, ela só comprou uma unidade, né? Como ele fala aqui que ela comprou pelo menor preço, a gente vai só analisar, né, ó, aqui na coluna do menor preço. Qual é a coluna do menor preço? Está aqui, né? Então a gente vai aqui, ó, alface, unidade, o menor preço qual foi? 47 centavos. E qual foi o supermercado? Seleção, ok? Ah, Neto, mas a questão aqui está pedindo o quê? Qual foi o supermercado? Vamos analisar aqui. O item A nós temos Verde Mar. Não foi o Verde Mar. No item B nós temos Boa Verdura. Também não foi. No item C temos o Ponto Bom. Não foi. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, alface, unidade, 47 centavos. Qual o supermercado? Seleção. Item D. Bastante interessante e fácil. É só questão de você analisar a tabela e observar os dados que estão na tabela e qual é o comando, né? Qual é o que está pedindo na questão. Ok? Vamos para a próxima? Foi feita uma pesquisa sobre turismo, e o gráfico abaixo mostra os 5 países mais visitados em 2004. Vamos ver esse gráfico? Aqui. 5 países mais visitados por turistas. Aí nós temos China, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. E aqui é o número de turistas por em milhões, né? A gente vê o que? A China, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Ok, vamos lá. Considerando os dados do gráfico, a diferença entre o número de turistas do país que recebeu mais visitas e o número de turistas do país que recebeu menos visitas é de aproximadamente. Analisando aqui o gráfico, só observando aqui essa, né, a questão das barras, né? Qual foi o país que recebeu mais turista? A gente vai observar a maior barra. No caso aqui é a França. O país que recebeu menos turista é a menor barra. No caso aqui é a Itália. Mas vamos prosseguir. Os itens que ele dá está aqui. 20 milhões, o item A. 30 milhões, o item B. 37 milhões, o item C. E 40 milhões, o item D. Mas vamos lá para uma pequena resolução básica. Analisando o gráfico, podemos extrair os dados de aproximadamente. Aqui foi aproximadamente. China, aproximadamente 68 milhões. França, 75 milhões. Itália, 38 milhões. Espanha, 53 milhões. E Estados Unidos, 46 milhões. Só que ele está pedindo os países que recebeu mais. França, 75. E menos. No caso aqui é a Itália, 38. A diferença, então, vai ser a França e a Itália. França, 75, Itália, 38. No caso, corresponde o quê? 37 milhões. Ok? No item C. Ok, pessoal? Boa sorte, certo? Espero que tenham gostado. E lembre-se, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E boa sorte mais uma vez, bons estudos e tchau!